Amém, Deus. Em nome de Jesus, de sabedoria, conhecimento, que vai ser falado nesta manhã. Todos os ouvintes estão atentos, meu Pai, anotando a cada administração nesta hora. Eu te agradeço em nome de Jesus. Bom, hoje a lição vai ser o discípulo e a mordomia cristã. Quem assistiu aquele programa CQC? Quem assistiu aí? Hoje é diferente, hoje é CCC. Cláudio e Cristiano. Tá bom. Bom, nosso tema de hoje é Lucas 12, de 23 a Lucas 12, 43 a 44. Quem abre, por favor, Lucas 12, 43 a 44. Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que sobre todos os bens o porá. Introdução. Hoje você vai estudar sobre a mordomia cristã. Esta é uma área que precisa ser considerada com especial atenção, pois dela aprenderá basicamente o êxito da vida cristã. Isso porque tudo que se relaciona ao nosso dia a dia como crente e consequência direta do modo como encaramos e vivemos o nosso papel. Como mordomo de Deus, a Bíblia é clara quando estabelece as regras de uma boa mordomia, não deixando qualquer hipótese para que esqueçamos da nossa responsabilidade, sem que isto traga prejuízo à nossa vida espiritual. Por conseguinte, vale a pena exercitar esse misto como dedicação, pois o próprio Senhor deixou essa promessa: sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Bom, já começa falando sobre fidelidade, né? Sobre o pouco foste fiel e sobre o muito te colocarei. Hoje em dia, as pessoas têm dificuldade de ser fiel no pouco, né? Hoje em dia as pessoas só querem dar muito. Eu mesmo já tive essa dificuldade, né? De sempre quando recebia pouco, eu tinha vergonha de dar. Aí eu peguei o exemplo da irmã Assunção, né? Que ela disse que quando recebia assim um valor mínimo, botava ela no envelope grandão, dízimo e oferta. Então ela foi fiel no pouco. E o Senhor no muito ela colocou. Tópico 1. O que é mordomo? 1.1. É um administrador dos bens da lei. A palavra mordomo significa aquele que administra os bens. Aquele que administra os bens de outro. Alguém colocado com a responsabilidade de reagir a uma propriedade, uma mansão, um exemplo, cuidando para que cada mês não seja esquecido. Ele responde normalmente pelas áreas das finanças e das compras. Serviço, empregado, manutenção, alimentação. Um bom mordomo desfruta da confiança do seu patrão. Bom, hoje o mordomo tem uma responsabilidade muito grande, né? Hoje o patrão pode sair, pode fazer o que for e deixa o mordomo com a responsabilidade de arrumar empregado, sobre as finanças. Hoje o mordomo tem a capacidade de fazer tudo. Aqui tem um exemplo aqui, o mordomo seu dispor. Hoje, se o patrão for decidir viajar, tem um responsável que ele pode deixar na sua mansão. Por isso que o mordomo está apto a fazer essa função. Então ele tem uma responsabilidade muito grande hoje, no dia a dia. Porque tudo que acontece de errado na mansão, quem vai ser ocupado? O mordomo. Porque ele está responsável. Hoje, do que acontecer, a gente vê um exemplo aqui no ministério, né? Hoje temos 3 tipos de mordomo no ministério. O primeiro é o nosso sacerdote, que está acima. O segundo é o governo. O terceiro é o idoso. Então, o ministério tem esse privilégio de ter 3 tipos de mordomo. Ainda digo mais, Cristiano. Você colocou assim, poderia dizer assim, ainda tem um quarto tipo, que é todo mundo que não é o pastor, o governo ou o idoso. A igreja. Que a igreja é melhor, porque se a gente parar para pensar, o pastor tem responsabilidade sobre os outros tem. O idoso tem responsabilidade abaixo do pastor, tem. Mas a igreja também tem responsabilidade por ela mesma, ou seja, cada pessoa tem a responsabilidade de zelar pela vida do seu irmão como atalaia, a responsabilidade de zelar pelo templo, a responsabilidade de ajudar o seu irmão. Essa é a nossa função, ajudar o irmão. Porque se a gente é mordomo da obra de Deus aqui na terra, e o seu irmão também faz parte dessa obra, então a gente cuida de quem? Do irmão também. O bom mordomo desfruta da
confiança do patrão e, o mesmo da sua ausência, cumpre com fidelidade as tarefas que lhe são confiadas. Com efeito, fidelidade é a palavra-chave da relação entre o patrão e o mordomo. Então, como eu disse, o patrão pode fazer um viagem de 1 ano, né? E ele com certeza tem a fidelidade de deixar o mordomo lá responsável por tudo, por empregado, de contratar empregado, sobre as finanças, ver o que entra e o que sai. Então, hoje o patrão pode ficar tranquilo com essa responsabilidade. 1.2. A gente viu o mordomo administrador dos bens alheios. 1.2 é um administrador de Deus na terra. O Senhor Jesus deu bastante ênfase ao papel do mordomo, usando figuradamente algumas vezes para explicar nosso papel como administrador de Deus aqui na terra. Tudo quanto expomos a ele pertence, porém, tal qual propriedade terrena legou este bem sobre nossa administração, para de igual forma exigir um tempo oportuno, prestação de contas que fizemos. Daí o texto que diz: bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vem, achar fazendo assim. Então esse texto quer dizer assim, que o Senhor nos deu a grande responsabilidade de estar pregando, de estar falando a palavra de Deus, de estar fazendo a obra dele, porque quando o Senhor Jesus voltar, ele vai cobrar o que realmente estamos fazendo aqui na terra. Por isso que ele diz: bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar fazendo. Está fazendo o quê? Pregando a palavra de Deus, saindo, evangelizando, fazendo as coisas que Deus nos ordenou a fazer. A expressão achar fazendo significa exatamente estar cumprindo a determinação que foram anteriormente confiada. Isso quer dizer que o Senhor Jesus voltará um dia para cobrar cada um cumprimento da boa mordomia. Ele não deixará passar em branco nenhuma missão da nossa parte. Então Jesus sempre vai nos cobrar, né, quando ele voltar, a missão que ele nos deu: ir por todo mundo pregar o evangelho. Então essa é a grande missão que, quando o Senhor Jesus voltar, vai nos cobrar. Porque ele deixou muito claro, né, em Marcos 15:16: ir por todo mundo e pregar o evangelho para toda criatura. Então Jesus, quando voltar, vai cobrar da gente. Naquela peça que fala, né, não esqueci aquela peça das mãos. Mãos vazias. Então quando Jesus chama: Mariana, mostre suas mãos. Aí ele vai te perguntar: o que você tem feito pela obra, o que você tem feito no ministério. Então Jesus vai cobrar de cada um de nós o que estamos fazendo aqui na terra. Se a gente estamos pregando a palavra de Deus, se estamos nos envolvendo com o ministério. Então quando Jesus voltar, vai nos cobrar tudo isso. Amém? As três áreas básicas da mordomia cristã. A mordomia dos talentos. A mordomia dos talentos. Talento era uma unidade de moeda muito usada no tempo de Cristo. Ele mesmo contou uma parábola na qual usou os talentos como ilustração para ensinar sobre como fosse no nosso repouso, na obra de Deus. Leia Mateus 25, 14. Por favor, venha ver. Mateus 25, 14 a 29. De 14 a 29? Mateus 25, 14 a 29. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, e cada um segundo a sua capacidade. Então partiu. Tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com ele e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebeu 2, ganhou também outros 2. Mas o que recoubera 1, foi, cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Mas muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e ajustou contas com ele. Então aproximou-se do que recebera 5 talentos e entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste a mim 5 talentos, e olha aqui outros 5 que ganhei. O Senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel, sobre pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegou também o que tinha recebido 2 talentos e disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. E olha, com eles ganhei outros 2. E disse-lhe o Senhor: bem está, servo bom e fiel. Sobre pouco foste fiel, sobre o muito hei de te colocar. Entra no gozo do teu Senhor.
Mas chegando também ao que recebera um talento, disse: Senhor, eu sabia que eras um homem duro, que colhes onde não plantaste, e que ajuntaste onde não espalhaste. E atemorizado escondi na terra o meu talento. Aqui tens o teu talento, o que é teu? Respondeu-lhe, porém, o Senhor: mau e negligente servo, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe o talento e dai ao que tem 10, pois a qualquer que tiver será dado e terá abundância, e ao que não tiver, até o que não lhe tem será tirado. Então, no versículo 20 está: então aproximando-se, recebeu 5 talentos. Então teve um que recebeu 5 talentos. Então ele foi sábio, ele pegou 5 talentos e multiplicou. Então ele foi um servo bom e fiel, porque Deus deu 5 talentos a ele, ele soube administrar. Então dos 5 ele multiplicou. E aí quando o patrão dele chegou, ele falou: disse, muito bem, servo bom e fiel, no pouco sobre muito te colocarei. E o outro, o Senhor deu 2 talentos. E esses 2 ele multiplicou também. Da mesma forma que o abençoou, o que recebeu 5, abençoou o que recebeu 2, que ele multiplicou o talento dele. E o outro recebeu um só. E ele não soube administrar esse talento, ele foi e enterrou. Então ele não soube administrar. A determinação proprietária exige-lhe investir aquele bem para que ele se multiplicasse. Os 2 primeiros foram bons administradores. Eles dobraram o investimento inicial. O último, porém, apenas guardou o que recebeu, sem apresentar qualquer resultado. Imagine se isso ocorresse numa época de inflação alta. O dinheiro recebido já não teria mais nenhum valor. Qual foi a consequência disso? A consequência foi o que está escrito no versículo 29. Porque a todos a que tem filho dará e terá abundância, mas o que não tem, até que tenha, será tirado. Então, o que recebeu 5, ele soube administrar, o Senhor abençoou e dobrou a oferta dele. E o segundo é a mesma coisa, mas o último, o que ele tinha, o Senhor foi e tirou. Porque ele não soube administrar. Então somos nós também, às vezes o Senhor nos dá um dom e nós não temos a administração de saber qual é esse dom. Então a gente não tem a capacidade de estar. Às vezes aqui, tem gente que fala que não sabe fazer nada, mas não é isso. O Senhor, quando nós nascemos, o Senhor sempre nos deu algo para fazer. Então a gente não procura aprender qual o dom que o Senhor nos deu. E fica nessa que o Senhor não sabe fazer nada, não tem qual dom. Então temos o exemplo aqui do nosso irmão Samuel. Ele toca vários instrumentos, então esse é um dom que Deus dá a ele. O que ele não toca, com certeza, ele pode aprender aqui. Nessa aqui. Dos talentos aqui. Então, aqui as pessoas mostrando os talentos. Então, tem vários talentos. Tem gente que tem talento para tocar instrumento, tem talento para pregar, tem talento para fazer teatro, para cantar. Então, existem vários talentos. Basta você saber qual é o seu. Eu tenho certeza que Jesus, você não nasceu sem nenhum talento. Então tem vários talentos que a gente possamos descobrir. Com o tempo, a palavra... Rapidinho, Cristiano, antes de você entrar nessa parte, uma coisa importante que a lição fala, mas não sei se todo mundo sabe do que são. Acho que alguns já sabem, mas não sei se todos. Porque vocês sabem o que significa inflação? O que é isso? Inflação é um processo econômico que acontece com as economias quando entra em um período de fragilidade. Todas as vezes que você tem dinheiro demais circulando em um país, ele começa a se desvalorizar. Por quê? Porque uma coisa tem valor pela raridade dela. Ou seja, por que um diamante é caro? Porque é difícil de ser encontrado. Mas se todo mundo tivesse diamante ia ser barato. Ou seja, o que acontece com a inflação é isso. Dinheiro só tem valor porque alguns têm e outros não. Dinheiro só tem valor por isso. Quando todo mundo começa a ter muito dinheiro em mão, o dinheiro começa a perder valor. E isso pode acontecer por quê? Ou porque a economia está crescendo muito, ou porque o governo quer que pensem que está crescendo. Ele começa a imprimir papel moeda. Todo papel moeda tem que ter um lastro econômico que sustenta ele. Porque o dinheiro que você tem é só um pedaço de papel. Ele simboliza
um valor financeiro. Ele é um símbolo. Ou seja, aquele símbolo só tem valor se o que ele simboliza existir. Antigamente o lastro era em ouro, os países tinham que ter o ouro suficiente em cofre para poder imprimir dinheiro. Hoje o lastro é um lastro econômico flutuante do mercado, ou seja, um país que pensa que o mercado está indo bem e imprime muito papel moeda para as pessoas poderem gastar e fazer a economia circular, o que acontece? Se por acaso o mercado que ele se baseia tiver um problema qualquer, por exemplo, a quebra da Bolsa dos Estados Unidos, o que acontece com todos os mercados que dependem dele? Vão quebrar. E as pessoas vão ver que aquele papel moeda não tem valor, porque todo mundo tem demais na mão. E aí vai começar a perder no valor. E aí vão começar a imprimir mais papel moeda. E ele começa a perder valor. Ou seja, você antes comprava R$1. Por exemplo, R$1 você comprava 15 pães. Depois, com R$1 você passou a comprar 10 pães. Depois, com R$1 foram 6 pães. Se a inflação continuasse, ia ser R$1, um pão. R$2, um pão. R$10, um pão. Em 1932, na Alemanha, aconteceu uma inflação tão grande que para você comprar um sorvete, você tinha que gastar 1 bilhão de marcos. Você tinha que levar um carro de mão, com notas, para você poder comprar um sorvete. Tamanha desvalorização da moeda. O que acontece nesse caso? Por que eu estou explicando isso? Porque o Senhor deu dinheiro para eles. E eles investiram dinheiro e o dinheiro fez o quê? Aumentou. Não caia na crença de que o dinheiro sempre tem um valor igual. O dinheiro não tem um valor igual. R$1 de 94 não é igual ao R$1 de hoje. Você por R$1,50 lá em 94 você foi obrigado a comprar meio de coisa. Hoje não tem que comprar metade com R$1,50. Ou seja, o Senhor deu aquele dinheiro para eles. O Senhor deu aquele dinheiro para eles e viajou. Ou seja, ficou longe. Se ele ficou longe, qual é o objetivo deles? Multiplicar. E quando você guarda um dinheiro e não investe, ele faz o quê? Desvaloriza. Exatamente, ele desvaloriza. Tudo que você guarda e não investe, perde valor. E é por isso que a gente vai entrar nessa questão que o Cristiano vai falar agora. Quando você tem um talento que Deus te deu, Deus te deu um talento, qualquer que seja ele, e você não melhora aquilo que Deus já te deu, se você não investe naquilo que Deus já te deu, aquilo se desvaloriza. Ou seja, digamos que Deus te deu um talento para dançar, que é o que o Cristiano vai falar agora. Se você não investe no seu talento, ou seja, se você não toma um curso para poder dançar melhor, se você não compra uma sapatilha melhor para poder dançar com melhor qualidade, se você não se alonga direito, o seu talento vai se atrofiar, ou seja, o seu talento vai perder valor, porque você não investe nele. Ou seja, Deus te deu o talento, mas agora é sua função investir nele para ele aumentar. Beleza? Entenderam o conceito de inflação? Falando em inflação, aquele exemplo que você tomou, né? Que a mulher tinha dinheiro, guardava, mas não comprava nada, né? De tanto ela juntar o dinheiro, que o dinheiro chega a criar um volume. Então o dinheiro não teve mais valor, de tanto ela guardava. Então, se teve, se você tem um bom, então faça o melhor possível. Você está falando do exemplo, mas teve algumas pessoas ali que não estavam, então elas não viram o exemplo. Até a gente não estava nem conta. O que aconteceu? Uma mulher, ela, em vez de gastar o dinheiro normal, como qualquer pessoa faz, que junta e gasta também, essa pessoa só fazia gastar, só fazia juntar. Juntava, juntou tanto tempo que o dinheiro deu bolo. Isso por quê? Porque o dinheiro é feito de papel. E papel, qualquer papel, quando fica úmido em um local fechado, ele faz o quê? Mofre. Qualquer papel mofre em um local fechado. Então o que acontece é isso, se você pega o seu dinheiro e não investe, você só guarda, o que acontece? Perde valor. Então você que dança, então procure se aperfeiçoar no que você faz, você que canta, então se aperfeiçoa no que você faz, você que não sabe fazer nada, com certeza você não sabe, porque Deus sempre te deu algo para fazer. E falando em dom material, também tem o dom do Espírito, né? Isso é um dom que todo mundo pode obter, basta pedir, né? Então tem vários dons, né? Efésios 4:11 diz os dons que o Senhor
deixou para que nós possamos obter, né? Tem um dom de 4 Efésios 4. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profeta, outros para evangelista, outros para pastores e mestres. Então, tem vários dons que você pode obter, já que você não dança, não canta, não acha que não tem esse dom material, então busque o dom espiritual, com certeza esse Deus pode te dar. Ó, Cris, eu vou te dar mais 2 minutos para você poder falar, certo? Porque eu vou dar 2 minutos depois eu vou terminar aqui. Porque esse texto é importante, por quê? Efésios 4:11. Ai, 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 ai. É proibido. O texto de Efésios 4:11 é muito importante, por quê? Porque ele fala dos 5 ministérios que tem na igreja. O que é isso? Deus mesmo deu a uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres. Ou seja, tem como alguém saber se ele está usando ou está apagado? Parou aqui na frente? Ok. Então, como eu estava dizendo, existem 5 ministérios numa igreja, toda a igreja: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Ou seja, um não é mais importante do que o outro. Eles são diferentes, exercendo funções diferentes. O que é o apóstolo? O apóstolo é aquele que funda igrejas. O pastor é aquele que é levantado para cuidar de uma igreja. Vamos a um exemplo: havia o apóstolo Paulo, e uma pessoa que ele criou com amor foi o pastor Timóteo. O apóstolo Paulo criou, ajudou, o pastor Timóteo. Por quê? Porque Paulo, ele fundava igrejas, Paulo viajava e fundava ministérios. Ou seja, todo aquele que funda um ministério, legalizadamente, ele é um apóstolo. Ok, fundou um ministério, é um apóstolo. Ok, pastor, ele cuida do ministério. E o evangelista? O que é que o evangelista faz? Exatamente, ele faz isso mesmo, ele evangeliza. Vamos dar um exemplo de evangelista que a gente tem hoje, Reinhard Bonk. Reinhard Bonk fez o livro Evangeliza por Fogo. Ele não para e cuida daquelas pessoas. Ele não fica cuidando uma por uma. Ele faz grandes cruzadas e ganha 100 mil, 300 mil pessoas e deixa pessoas treinadas para cuidar daquelas pessoas. Deixa pastores treinados lá para cuidar daquelas pessoas. Ok, isso é um evangelista. Ele é importante para o crescimento de uma igreja? É importante sim você ter um evangelista para o crescimento de uma igreja. Agora, quer ver? Nós já falamos dos apóstolos, já falamos dos pastores, dos evangelistas e os profetas. É claro que os outros são profetas de Deus, mas o que nós queremos dizer é que é necessário que hajam pessoas na igreja que sirvam como boca profética de Deus. Pessoas dedicadas a Deus, que tragam a profecia de Deus por meio da igreja, porque profecia serve para o quê? Edificação da igreja. Ou seja, quando nós temos profetas numa igreja, aquela profecia serve para edificar a igreja, aumentando a fé das pessoas. E agora, para que servem os mestres? Para que servem os mestres? Exatamente. Por quê? Porque os pastores, na verdade, pastores e mestres trabalham juntos. Os pastores cuidam das pessoas. Mas o que os apóstolos faziam naquela época? Eles treinaram mestres. Para que servem os mestres?
Eles treinavam o mestre em cada igreja para poder direcionar aquela igreja, evitar que ela seguisse por um caminho que não era o caminho da fé. Por quê? Porque naquela época, e hoje ainda existe isso, existe uma coisa chamada vento de doutrina. O que é isso? O que é um vento de doutrina? São coisas que não estão na palavra de Deus e são modismos de homem. Não estão na palavra de Deus e são modismos. E muitas vezes um modismo, um vento de doutrina pode prejudicar uma igreja. Vamos usar um exemplo. Tem igrejas que acham ilícito, que acham errado que uma mulher use calça. Mas eu pergunto, existe calça feminina? Existe calça feminina? Existe. Ela é diferente de uma calça masculina. Tanto que se o homem tentar vestir uma calça feminina, não vai ficar legal. Ou seja, existe a diferença entre os sexos na roupa. Não é uma roupa chamada de unissex. Ou seja, isso é errado segundo a Bíblia? É errado uma mulher vestir calça segundo a Bíblia? É errado ou não? Vai mudando. É? Não. Eu pergunto, se a Bíblia não proíbe, por que certas igrejas proíbem? Porque falta o quê? Falta um mestre treinado em doutrina lá dentro. Para poder dizer, gente, não é bem assim, a Bíblia fala isso. Gente, não é bem assim, a Bíblia fala aquilo. E estes 5 ministérios são muito importantes para o crescimento da igreja. São muito importantes, porque um vai ajudar o outro. Um funda, outro traz as pessoas, outro cuida, outro evita que elas vão pelo caminho errado e outro traz a palavra de Deus para a igreja. Ou seja, os 5 fazem a igreja crescer. E isso é o que faz a igreja crescer em unidade, a existência de ministérios. Portanto, o que a Visão Celular tem feito hoje é resgatar os ministérios. Porque por muito tempo a gente só tinha o ministério do pastor e às vezes o do profeta. De um tempo para cá, de 1950 para cá, voltaram a ter os evangelistas, Billy Graham e outros evangelistas. Voltou o ministério do evangelismo, os grupos ações não se perdeu, voltou para a Visão Celular o ministério do apóstolo, mas voltou do profeta, mas estamos restaurando o de mestre. Para quê? Para evitar graças. Para evitar que nenhuma igreja vá pelo caminho errado. Portanto, o que é que você vai fazer? Você deve orar a Deus e dizer assim, Senhor, qual é o meu ministério? O que o Senhor preparou para mim? O que é que o Senhor quer que eu faça? Qual a minha função? Qual desses 5 ministérios o Senhor me preparou para exercer na igreja? Deus, o que é que o Senhor quer para mim? Peça a Deus para dizer a vontade dele, para que ele te chamou. E eu tenho certeza que você tem um ministério. Você não é inútil. Deus não chama inútil. Diga assim, eu sou útil. Eu tenho um ministério. Eu vou ajudar meu ministério a crescer. Pois é, gente. É isso que nós temos que fazer. Pode falar, você ainda tem 3 minutos. Fala. Terminar, os dons ministeriais não podem ser confundidos com os dons pessoais. Aqueles que usados por Cristo, a igreja, esses são desenvolvidos de maneira natural pelos indivíduos. Entretanto, Paulo disse no versículo 12: com vista ao aperfeiçoamento dos santos para desempenhar o seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. E os dons ministeriais visam aperfeiçoar os santos, equipando para o serviço de Cristo. Em outras palavras, isso significa que um ministro dos quais significa que o ministro dos quais exerce estes dons na igreja tem o dever de levar cada crente em particular envolvido do corpo e alma na obra de Deus, cantando, orando, visitando, pregando, praticando as boas obras e empregando os seus talentos pessoais para engrandecer no reino de Deus. Então, como Samuel falou, cada um de vocês procura vir com o seu talento, porque é uma boa coisa para aperfeiçoar no reino de Deus, aperfeiçoar nas suas próprias vidas. Das paz que
Eu deixei falar mais porque ele interrompe demais. Eu vou dar continuidade a essa lição. As 3 áreas básicas da mordomia. Cristiano fez o primeiro tópico, foi a mordomia dos talentos. E eu vou fazer as 2 outras, a mordomia e o tempo, e a mordomia e as finanças. Como o Cristiano falou aqui, quem sabe aqui vocês acabaram de prestar atenção na aula do irmão, o que é mordomo? O mordomo é aquele que administra, aquele que toma conta. Amém? E talento, o que é talento? A pessoa tem, pode ser expressada tanto na igreja como no espiritual. Você está falando no espiritual. Porque talento antigamente era uma moeda. Talento era uma moeda na época que circulava, era talento, era algo de valor, algo que a pessoa tinha. E mais tarde aquilo vai se transformar naquilo que você tem de valor, um dom seu. Você tem um dom. Como o talento era algo de valor, aquele dom que você tem passou a se chamar talento, porque é algo valioso. Você tem algo valioso, você tem um talento. Hoje em dia a pessoa que tem um talento é chamada de talentoso. Amém? A mordomia e o tempo. Vamos abrir a Bíblia em Efésios 5:16. Vou achar primeiro aqui o livro, por favor, já está aqui. Olha. Já. O seu tempo agora deve ser administrado de acordo com o propósito de Deus. A palavra remida descoberta no texto que você acabou de ler quer dizer exatamente isso. Ou seja, os minutos não podem ser desperdiçados com coisas vãs, que não terão qualquer resultado para a sua vida, principalmente de ordem espiritual. Amém? Quer ver um exemplo de um tempo desperdiçado com coisas vãs? Vamos supor que a pessoa não vai trabalhar. A pessoa diz, hoje eu não vou acorda, hoje eu não vou trabalhar, vou ficar em casa dormindo, vou ficar em casa descansando. Ela não lê a Bíblia, ela não lava o prato, ela não faz nada, fica na cama só, perna para cima, assistindo televisão e dormindo. Esse tempo ela está sendo desperdiçada com coisas vãs. Esse tempo que ela perdeu, certamente ela não vai conquistar nunca, porque aquilo ali não vai trazer crescimento para ela de forma nenhuma. Ela está desperdiçando uma coisa fútil. Eu quero dormir, ela tem que descansar um pouco, não vou acordar mais tarde, vou dormir um pouco, vou descansar, mas quando eu acordar, eu vou continuar o que eu estou fazendo, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo outro. E ela não fez isso, ela dormiu. Se ela dormiu, passou o tempo todo dormindo, ela não fez nada. Então ela perdeu o tempo, ela gastou o tempo dela inútil, esse tempo não vai voltar mais. Então ela foi um tempo em vão. Ela perdeu o tempo e não fez absolutamente nada. Amém? Ou seja, o salmista definiu esta questão como contas os dias de tal maneira. Salmo 90, versículo 12. Leia, por favor. Salmo 90, 12. Isso significa dar utilidade a cada dia vivido, de modo que você nunca venha a ter senso de perda, como ocorreu com Jeremias em relação ao povo de Israel. Ele disse, passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. Jeremias 8:20. Aqui esse texto ele faz menção ao povo de Israel antigamente. O povo de Israel, o povo estava voltado a outros deuses, a imagem, o povo se corrompeu, o povo seguia em direção ao Senhor, depois vinha o pecado, vinha a imagem, vinha a escultura, começavam a adorar esculturas,
Então, aquele tempo ele estava perdendo diante de Deus. Ele perdia tempo, em vez de estar adorando a Deus, buscando ao Deus vivo, ele estava perdendo tempo adorando outras imagens, adorando outros deuses. E aquilo ali fez com que aquele tempo não voltasse mais. E Jeremias lamenta que chegou a colheita, chegou o verão e o povo ainda continuava fazendo aquilo. Certamente o povo estava condenado, aquele povo estava corrompido, porque o povo não fez a obra de Deus, não gastou o seu tempo em fazer a obra de Deus, cuidando da casa de Deus, pregando a palavra, evangelizando. Não, o povo estava perdendo tempo buscando outros deuses, se prostrando diante de outros deuses. Então aquele ali foi um tempo perdido, um tempo que não volta mais. E ele lamenta, porque aquele tempo que foi perdido, certamente boa parte daquele povo ali ia perecer, porque ele não ia ter salvação. Então ele ia perder a vida. Costuma-se dizer que as 24 horas do dia devem ser divididas da seguinte maneira: 8 horas para o trabalho, 8 horas para descanso e 8 horas no serviço do mestre. Está certa essa divisão aqui? Vocês acham que está certo? Se eu pegar as 24 horas que eu tenho no dia, mas assim, eu vou tirar dessas 24 horas, eu vou tirar 8 horas para mim, 8 horas vai ser para o meu trabalho e 8 horas vai ser para Deus. Se eu dividir o dia, as 24 horas do dia dessa maneira, está correto? Ele dividiu esse tempo como 8 horas para ele, 8 horas para Deus. 8 horas para o trabalho, 8 horas para descansar e 8 horas para Deus. Aí ele está contando. As 24 horas, dividir as 24 horas. Então ele só faz dormir, trabalhar e 8 horas para Deus. E para Deus. Então ele não tem família, ele não passeia, porque as 8 horas dele é dormindo. Porque está contando 24, né? Mas a menos que eu diga que as 8 horas de Deus é 8, 22 horas. 10, 11, 12, Aí para descanso, 8 horas para 4, descanso. 5, 6. Ele dormiu 10 da noite e reposa 6 da manhã, depois 8 horas. É o que eu estou dizendo, as 8 horas dele é no sono, então eu não acho essa divisão A menos correta. que me diga que as de Deus é no sono. Aí que a moedinha de Deus é sempre a que cai. Salmos 27, que Deus dá aos seus amados enquanto dorme. Então ele não trabalha, ele quer de graça, ele dorme. Não sei, porque o que Deus, se Deus requer de você os seus 10%, você daria os seus 10% das 24. Seria 2 horas e 40 para Deus. Você teria, a gente botaria 2 horas e 40, seriam 3 horas para Deus. Você separaria ali para ler a palavra, para orar, entendeu? Para aquilo. Porque você precisa de um tempo para a sua família, você não vai olhar cara de filho, cara de mulher, você precisa dormir, trabalhar e servir a Deus. Entendeu? Eu acho que está um pouco. Na realidade, a forma mais eficaz de dividir é você fazer todas as suas atividades. Vai ter a hora separada especialmente de Deus. Mas você fazer todas as suas atividades ligado em Deus. Acho que é o jeito. Você está com a família, está com Deus. Está no trabalho, está pensando em Deus, falando de Deus. Está fazendo suas coisas, está ligado em oração. Correto. Porque essa divisão aqui não foi o que dividiu, essa divisão aqui está na lição. Essa divisão aqui, ele atenta para essa lição que ele fala aqui mais adiante, que, no entanto, essa divisão está errada, porque se eu pego minhas 8 horas, é só para o trabalho, então, na linguagem que está aqui, essas 8 horas é só para trabalho, eu só vou trabalhar. Porque se eu já tirei minhas 8 horas para Deus, então as 8 horas de Deus vai chegar. Então essas 8 horas vai ser só trabalho. Eu não vou ter Deus nesse momento que eu vou estar trabalhando. Minha hora de descanso vai ser 8 horas só para o meu descanso. Por quê? Porque 8 horas de Deus eu tirei. Então quando eu estiver descansando, eu não vou estar com Deus. Porque a hora de Deus já foi reservada. Deus vai ter as 8 horas dele, só que não é isso. Você tem que estar com Deus a todo momento. Pode ser no trabalho, pode ser dormindo, pode ser no colégio, pode ser no ônibus, pode ser o que tiver, você tem que estar com Deus.
Você pode estar fazendo o que for, mas você, em todo momento, você tem que estar com Deus, louvando a Deus, louvando a Deus, buscando a Deus. Esse é o correto. Dessa forma, você vai dividir o seu tempo correto, você vai estar sempre com Deus e nunca você vai estar distante de Deus, é claro. No entanto, pelo padrão bíblico, essa proposta incorre em erro, porque só se submete ao Senhor apenas uma parte do tempo. Olha, tá vendo o que a gente acabou de ver? Devemos partir da premissa de que se Ele exerce o senhorio sobre a nossa vida, sendo nós apenas seus mordomos, nossas atividades em qualquer área devem ser exercidas seguindo a perspectiva divina. Amém? Então aqui nós somos mordomos de Deus, nós estamos aqui para servir a Deus. Então eu não tenho o direito de tirar 8 horas para mim, 8 horas para descansar e 8 horas para Deus, porque se eu sou mordomo dele, se Ele que é meu patrão, se Ele que me dá meu fôlego de vida, se Ele que me dá dinheiro, se Ele que me dá força, porque eu vou ter o luxo de dizer assim, não, eu vou dar 8 horas para você, vou tirar 8 horas para descansar e 8 horas para trabalhar. Eu não posso me dar esse luxo, porque possa ser que eu adoeça quando eu estiver trabalhando, Deus não está comigo. Possa ser que eu morra quando eu estiver trabalhando, Deus não está comigo, porque eu separei o tempo de Deus. E quando eu estiver descansando, possa ser que eu morra também ou adoeça, o que vai acontecer com minha alma? Então, na lição quer dizer que, por ele ser mordomo, por ele ser mordomo, então, ele não deve dividir o seu tempo, mas todo o seu tempo tem que ser de Deus. Porém, a gente vai e volta. Isso. Você precisa sim separar um tempo específico para Deus. Correto. Porém, nós sabemos que em todo o tempo, você não pode, agora eu não vou falar de Deus porque o meu tempo com Deus foi aquelas 3 horas que eu tive. Então agora você não me pergunte nada porque eu não tenho nada para dizer, nem testemunho, nada, porque meu tempo com Deus foi aqui. Você sabe que sua vida é mordomo, de você pregar a palavra, de você estar, né? É a tempo e a fora de tempo. Você precisa fazer, porém, você precisa sim separar o tempo. Eu não vou montar. Para ter a sua comunhão, né? Porque por mais que nós tenhamos esse tempo, não dá para desassociar uma coisa da outra de forma total. Eu me lembro que eu gostava muito de catedral. Na verdade, eu gosto muito de catedral. Mas uma vez eu ouvi uma coisa que me entristeceu, que fez com que eu não deixasse mais. Ele dizia o seguinte, que o cantor dizia que ele tinha a vida dele secular e ele tinha a vida dele com Deus, e que ele sabia muito bem separar as duas coisas. E que a vida dele com Deus estava no momento que ele estava na igreja, tudo bem, mas foi uma pergunta que fizeram por que ele estava tendo algumas atitudes com o pessoal do mundo e ele estava separando as duas coisas. Então eu percebi que, na verdade, ele era um cristão que tinha uma vida separada. Quando ele queria deixar de ser cristão, ele deixava de ser cristão, fazia as coisas do mundo, ele voltava para a igreja e fazia as coisas da igreja. Mas então, isso prova que nós, sendo cristãos, não podemos nos associar uma coisa a outra. Mas tem pessoas que realmente querem viver desse jeito. Eu sou crente quando eu estou na igreja. Saio da igreja, aí eu falo o que eu quero, eu amo e visto do jeito que eu quero, eu faço o que eu quero. Porque crente é assim que eu tô. Só que Deus só enxerga assim, né? Nossas atividades em qualquer área devem ser exercidas seguindo a perspectiva divina, seja no trabalho, lazer, descanso ou na vida eclesiástica. Todo o tempo pertence ao Senhor e deve ser bem administrado. 2.3 O mordomo e as finanças. 2.3 Falamos anteriormente sobre a parábola dos talentos, para exemplificar o emprego dos nossos dons pessoais no serviço do mestre. No entanto, como o texto usa um elemento de valor monetário, podemos utilizá-lo também como ponto de partida para a mordomia das finanças. O que nós acabamos de ler, que ele, no tópico 1, que ele exemplifica o talento como uma moeda valiosa, como uma moeda preciosa. Então, nossos dons pessoais,
ele colocou como talento, porque era algo de valor, algo especial. Nossos recursos financeiros devem ser administrados sob a perspectiva de que eles também pertencem ao Senhor. Alguém, por favor, lê a Mateus 6,33? Mateus 6,33 é o texto. Os irmãos conhecem de cor, né? Pelo repertório. Mas. Tem nada no mural não, pô? Não se apontar? Oi? Tem nada no mural sobre isso se apontar não? Deixa eu ver. Aí, ó. Vai. As finanças, o nosso talento é considerado como uma moeda corrente. Naquela época o talento era uma moeda valiosa, então a moeda corrente na época. Hoje em dia como real, Estados Unidos como dólar. Então nosso talento, aquilo que nós temos de especial, aquilo que nós temos de melhor, foi considerado como um talento, como algo de valor. Como resultado de todas estas coisas, isso significa que a nossa vida como crentes deve ter como propósito buscar o reino de Deus e partilhar os seus valores, onde quer que estejamos, no trabalho, na faculdade, no ônibus, em casa, no tempo, em nossas relações pessoais, como resultado de todas essas coisas. E recursos, por exemplo, nos serão acrescentados. Então, Mateus 6,33 deixa bem claro, mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Quando eu busco em primeiro lugar o reino de Deus, eu aplico o meu tempo no reino de Deus, eu aplico minha finança no reino de Deus. Eu procuro gastar aquilo que eu tenho da melhor forma possível. Não é gastar com coisas vãs. Ou, por exemplo, nada que vai me trazer prejuízo, nada que vai ficar em casa. Eu tenho, por exemplo, que gastar no salário aquilo que Deus me ajudou, que eu conseguisse da melhor forma possível. Comprar o necessário. Em primeiro lugar, eu tenho que tirar o que é de Deus, tenho que separar o que é de Deus, tenho que separar a oferta da casa do Senhor. Em segundo lugar, a alimentação da sua casa. Você tem que se preocupar com a alimentação, com gás, com luz, com energia. Tudo isso aí faz parte das suas finanças. Depois, quando você fazer isso, você procurar pagar o que você deve, vai sobrar um pouquinho. O que é que você vai fazer? Você vai escolher, ou você vai investir, você vai lá para uma caderneta de poupança, você vai guardar, deixar o seu dinheiro guardadinho, ou então você vai tirar uma pequena quantia e vai fazer algo. Você vai sair com sua esposa, com seu namorado, o que você quiser. Você vai no cinema, você vai na pizzaria, você vai na sorveteria, entendeu? Você está empregando o seu dinheiro, você não está gastando o seu dinheiro com coisas não, está gastando o seu dinheiro com a coisa. Portanto, tudo quanto ganhamos vem do Senhor, para ser reaplicado na sua obra, na nossa subsistência pessoal, para que investimos no seu reino, de modo que todas essas coisas nos sejam acrescentadas, e assim por diante. É um ciclo que nunca termina. A partir da perspectiva do reino, você evitará aplicar o seu dinheiro em coisas supérfluas. Pondera mais radicalmente sobre o que lhe é útil, bem como a sua família, e quanto fizer, glorificará com certeza o nome do Senhor. Leia atentamente Isaías 55, 2. Alguém abra, por favor, rápido.
55, 2. Porque gastai o dinheiro naquilo que não é bom, o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer. Ouvi-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com ele. A visão do reino lhe dá também contribuir com voluntariedade para a obra de Deus. Os crentes de Filipe souberam agir desta forma e não deixando que o apóstolo Paulo passasse por sérias privações. Eles sempre lhe providenciavam recursos para a sobrevivência. Leia, por favor, Filipenses 4, 15 a 16. Bem sabeis também vós, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nem uma igreja comunicou comigo com respeito ao povo e à Macedônia, senão vossamente, porque também, uma e outra vez, me mandaste o necessário a vós. Quem vai dar continuidade agora aí no final, né? Para não perder o tempo dela. Então, queridos, irmão já leu aí, né, sobre Filipenses, nosso tema de mentoria, como foi abordado todos os